Nossa classe, ela é aqui historicamente conhecida como classe de família. E a gente sabe, Pai, que a única salvação para o nosso lar é o Senhor lá dentro, é o Senhor habitando conosco, é o Senhor firmando a aliança no casamento, é o Senhor intervindo na relação de filiação, mas é o Senhor ao final salvando e transformando os corações. Por isso, Pai, mais do que nunca, no dia de Natal, ao tempo em que agradecemos, nós também pedimos: vem para nossa casa, seja o Senhor o centro e o alicerce do nosso lar, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, eu devia ter trazido um bombom para dar para cada um de vocês, porque vocês são heróis demais, eu estou muito impressionado, então de parabéns, eu gostei. Eu queria hoje conversar com vocês sobre 5 aspectos do real crescimento que Deus espera de cada um de nós. Uau, 5. Isso é um texto grande? Não, é um texto bem pequenininho. Na verdade, vocês vão saber. O que eu quero estudar com vocês aqui é sobre as 5 marcas do crescimento, do desenvolvimento de Jesus. A Bíblia fala muito pouco sobre aquele período de infância, adolescência, juventude do Senhor Jesus, não é verdade? De repente a gente tem com riqueza de detalhes o nascimento do Jesus, o Natal, e de repente a Bíblia diz que quando ele cresce um pouco, eles voltam para Nazaré, e depois tem ali só uma história, e a gente já vai então nas escrituras ter os evangelhos indo para o ministério público de Jesus, a partir dos seus 30 anos, não é verdade? Tem só uma história no meio do desenvolvimento de Jesus. Vocês lembram qual história que é? É a história de Jesus no templo, que ele tinha 12 anos. 12 anos, eu vou falar um negócio aqui que não é nem biológico, não é nem bíblico, é um negócio que me deu vontade de falar. Eu acho que 12 anos é talvez mais ou menos o meio de toda a etapa de desenvolvimento, desde que você nasce até uma idade adulta. Estou botando aí 12 anos. E eu acho interessante, porque é exatamente nessa história dos 12 anos que a Bíblia relata para nós 5 aspectos do desenvolvimento de Jesus. É um texto muito conhecido, o nosso texto base, mas tem um pulo do gato para a gente encontrar o 5º aspecto. O texto conhecido que eu quero falar com vocês é aquele que diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, que mais? Estatura e graça diante de Deus e graça diante dos homens. Então, abram as suas Bíblias no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas. Lucas. E esse versículo é o de número 52. Lucas 2, 52. Vocês acharam? A gente consegue ler juntos? Consegue, não consegue? Lucas 2, 52, ao meu sinal. 1, 2, 3 e crescia Jesus em sabedoria, estatura
e graça diante de Deus e dos homens. Vocês conseguem achar os 5 aspectos do desenvolvimento de Jesus? Eu falei que tinha um pulo do gato, e aí só para não maltratar ninguém, na verdade o 5º aspecto é no versículo anterior, que eu acho uma coisa assim muito preciosa para nós estudarmos sobre aquele que é o modelo para todos nós em todo o tempo, Jesus. Diz o texto no verso 51: e desceu com eles para Nazaré e era-lhe submisso. Aqui está falando de quem para com quem? De Jesus para com seus pais. A Bíblia faz questão de dizer que aos 12 anos, Jesus, que já é este sábio, que está no templo conversando com os doutos, ele volta para Nazaré e era submisso aos seus pais. Então aqui, Jesus, ele desenvolvia na obediência aos pais, ele era submisso aos pais, mas ele crescia, e aí eu vou usar uma ordem aqui diferente, vou tentar argumentar com vocês, em estatura, em sabedoria, em graça diante dos homens, e em graça diante de Deus. Fechamos os 5 aspectos? Jesus crescia em submissão aos seus pais, ele crescia em obediência aos pais, ele crescia em cumprimento aos mandamentos do Senhor. Honra teu pai e tua mãe, Jesus está lá. Ele crescia em estatura, ele crescia em submissão, estatura, sabedoria, graça diante dos homens, graça diante de Deus. Eu faço questão de olhar para esse texto e perceber no verso 52, quando ele divide os grupos, ele diz: sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E eu estou dizendo o meu ponto, que a gente tem aqui como prevalência nessa poesia grega, quer dizer, ela é escrita em grego, mas numa estrutura de poesia hebraica, a prevalência desses 2 pontos. E esses 2 pontos são prevalentes, a sabedoria e a graça diante de Deus, por causa do verso 40. Vira a página aí, ou então às vezes é na mesma página. O que diz no verso 40 sobre a infância de Jesus? Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de quê? De sabedoria e de quê? E a graça de Deus que estava sobre ele. Então nós vemos aqui, queridos, preste atenção, nós vemos aqui aspectos do desenvolvimento de Jesus. Então eu faço uma primeira pergunta: vocês acham que é importante, é sábio da nossa parte, estudar quais são as áreas e os aspectos em que Jesus se desenvolvia, e nós então usarmos esse padrão para olharmos para a nossa vida? Usarmos esse padrão para fazermos um raio-x das nossas crianças, dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, dos nossos juvenis, dos nossos jovens, dos nossos adultos? Me parece que sim. A Bíblia diz que Jesus se esvazia, vem ao mundo, e ele se torna o nosso Salvador, e ele se torna um exemplo a ser seguido. Então eu queria hoje, rapidamente, no tempo que temos, passar com vocês sobre as marcas do verdadeiro crescimento. A submissão na relação com os pais, a estatura, a sabedoria, a graça diante dos homens e a graça diante de Deus. Vamos lá. Vou deixar aqui a submissão para o final, porque ela está até em outro versículo. Seguindo essa minha lógica de que os grandes grupos são a sabedoria e a graça de Deus, e que aqui são destrinchados em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens, eu queria chamar a atenção para os irmãos para um aspecto muito interessante. A Bíblia faz questão de dizer que Jesus crescia em estatura. Não é legal isso? O que é crescer em estatura? É crescer fisicamente. Crescer em estatura diz respeito ao aspecto físico, corporal,
biológico de Jesus. Quando a Bíblia revela para mim e para você que Jesus tem um desenvolvimento físico de estatura, ele revela para mim e para você que o aspecto físico, biológico do nosso corpo é importante. É ou não é? Nós vivemos uma crise de cuidado com o corpo. Vai criar uma criança hoje em dia. Eu vou perguntar para vocês: se você não chegar firme no cuidado da alimentação com uma criança, o que a criança vai comer? O que ela vai comer? Coca-Cola, salgadinho. O que ela vai comer? Deixa na mão dela. Agora eu pergunto para vocês: tem acontecido isso ou não? Tem ou não tem? Demais. Demais. Eu não sei o que é isso. Toda criança, e acho que talvez até os adultos, a gente tem sido mordido por essa estratégia humana dos negócios que não prestam, mas são gostosos toda a vida. E aí eu quero extrapolar e tirar das crianças e trazer para nós. Faz parte do desenvolvimento de Jesus, o desenvolvimento físico. E a cultura do fast food, daquela gordura saborosa, daquilo que lá em casa desde muito cedo, a minha esposa, ela é muito dedicada nessa área. Louvado seja o Senhor, porque é suado você cuidar de um crescimento de filho nessa área física, né? Porque eles só querem o que não presta. Então ela ensina forte, ela fala assim: isso é coisa que não presta. E lá em casa a regra é forte. Então durante a semana não tem doce, não tem batata frita, não tem refrigerante, não tem nada. E lá os adultos entram nessa história também, coitadinho de mim. Mas a gente entra, é isso aí, a gente entra. Eu sei que um dia teve um negócio na casa de uma pessoa no meio da semana, e nós fomos, né? E chegou lá, a mesa tinha o quê? Só coisa que não presta. O meu filho foi na mãe dele, né, na minha esposa, e disse: mãe, é final de semana? E ela: não, filho, nós estamos no meio da semana. E ele disse: e por que está cheio de coisa que não é de Deus? Eu achei ótimo. Ele fez o link, que esses negócios é tudo que não é de Deus. Eu falei: rapaz, eu acho que está certa essa sua teologia. Esse negócio não é de Deus, não. Não sei o que é isso. A gente tome na coxinha, a gente tome no refri, a gente vai no fast food. Atenção aqui para mim. Me chama a atenção o fato das escrituras dizerem que o desenvolvimento de Jesus passa pelo físico. Está cheio de gente que, porque é o seguinte, a gente vive uma estrutura da ditadura das crianças, né? Das marcas das coisas, né? E do fast food, e de repente os meninos são ruins para comer. Você põe o prato, o arroz, o feijão, o legume, a salada, o pedacinho de carne, e você vai, e você faz avião, e você faz cavalo, e você canta, e hoje em dia você faz de tudo, e o menino não, até que ele não sabe falar, ele fica, ele aponta para a batata frita, ele aponta para o negócio, e fica, e aí você está aflito, porque o menino não come, e às vezes é melhor para você emocionalmente, do que o menino não comer, você tochar o que não presta. E prestem atenção, esses índices nos Estados Unidos são alarmantes, e no Brasil já é também, da obesidade infantil, das doenças, problemas cardíacos desde muito cedo. E isso está ligado a quê? A uma má mordomia do nosso corpo. E a Bíblia diz para nós que Jesus, ele crescia em estatura. Eu tenho para mim que Jesus não era um magricelo anoréxio, nem era um gordo flácido. Eu tenho para mim que Jesus
ele era na medida. E se Jesus há de ser o nosso modelo, a Bíblia, tipo você, depois eu respondo a sua pergunta, Bira. O Bira está perguntando se é tipo ele. Eu tenho para mim que nós deveríamos talvez tratar melhor dessa área. Certa feita eu ouvi uma pessoa dizendo uma coisa e mexeu muito comigo, porque ele disse assim: é transformador quando nós reconhecemos que talvez a nossa adiposidade extrema, ou a nossa compulsão por doce, gente que não almoça para poder ir no doce, é restaurador quando a gente reconhece que isso é um problema de falta de domínio próprio. Em outras palavras, é um problema espiritual. É um desses problemas que nós precisamos aprender a pedir perdão a Deus, e nós precisamos pedir ao Espírito Santo que frutifique em nós, porque qual é um dos gomos do fruto do Espírito? O domínio próprio. E nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Não é porque você está na festa e lá a coxinha é liberada, que você come a coxinha liberada. Não é porque então hoje pode que você então, não é assim. Jesus crescia nessa área, e a gente deve se lembrar disso, até a vida adulta. Oi, Vivi, acordou? Eu disse que eu queria ter trazido um bombom, mas eu até mudei, porque falando aqui, está tornando, não é bombom que eu tinha que trazer não, era um cartãozinho, não é não? Queridos, segundo aspecto que Jesus crescia, deixa eu ver aqui o meu tempo, eita que eu estou conversando demais, a Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria. Eu tenho para mim que essa palavra é uma palavra que todo mundo entende, mas todo mundo entende do jeito que quer entender. Quem é uma pessoa sábia? Diz para mim, na história. Albert Einstein, cara sábio, é ou não? A gente fica, porque me parece que eu acho que a gente confunde muito esse aspecto de sabedoria com inteligência, e na Bíblia sabedoria não é inteligência, no sentido acadêmico, nossa, o cara resolve as equações, o cara é fera, não. A gente lê lá em Provérbios pelo menos umas 5 vezes que o que é que gera sabedoria, gente? O temor do Senhor. O temor do Senhor é princípio do saber, o temor do Senhor é princípio da sabedoria, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, o temor do Senhor é a fonte da sabedoria. Pelo menos umas 5 vezes você tem esses textos lá, mas mesmo assim, qual é o conceito, digamos, primordial que está no temor do Senhor, que é a raiz da sabedoria em Provérbios? Esses dias estudando lá Provérbios, eu achei um texto que eu falei assim, acho que ninguém faria esse conceito. O que é o temor do Senhor? Não vou mandar vocês dizerem não, porque hoje era um bom dia para a gente interagir, né? Que aqui a classe está pequena, mas aí ficamos sem tempo, porque eu demorei demais na introdução. Provérbios 8, abram lá, acho que vale a pena a gente ler esse texto. Esse capítulo 8 de Provérbios é a sabedoria que está conversando com as pessoas, né? Vem falando da sabedoria, do que é, tanto é que o verso 12, olha que interessante, ele diz, eu, a sabedoria, habito com a prudência, eu disponho de conhecimentos e de conselhos. E aí aquilo que é o princípio do saber, que é o temor do Senhor, alguém lê para mim aí no verso 13, qual é o conceito de temor do Senhor que nós temos aqui em Provérbios? Lê aí. Olha aqui para mim, quem está conversando conosco nesse Provérbios é a sabedoria,
E ela que já disse em várias partes que a única mola propulsora para se ter sabedoria é o temor do Senhor, ela então revela para nós talvez aquele que é o ponto nodal da sabedoria. O temor do Senhor consiste em você aborrecer o mal, e aborrecer a soberba, e aborrecer a arrogância, e aborrecer o mau caminho, e a boca perversa. Eu, diz a sabedoria, os aborreço. Preste atenção aqui em mim, queridos. Quando você lê Provérbios, e você lê aqui o temor do Senhor, eu queria afirmar um ponto. Talvez o estudo sobre sabedoria fosse grande, mas eu acho que aqui ele resume muito bem. A sabedoria é aquele que não é arrogante, a sabedoria é aquele que não é prepotente, a sabedoria é aquele que não se autoexalta, a sabedoria não é aquele que é cheio de si, a sabedoria, ela odeia essas coisas. O mau caminho é o caminho da soberba, é o caminho da arrogância, é o caminho da boca perversa. E aqui eu vou dizer para vocês, queridos, esse traço da soberba, do orgulho, da arrogância, é a raiz da entrada do pecado na humanidade. Satanás vai na veia. Satanás diz: vocês querem ser como Deus, e o homem sempre quis estar no centro de todas as coisas, e ele cai no pecado por conta disso. Agora vamos pegar o espelho das Escrituras e olhar para nós. Quem é o sábio? Não, o sábio é aquele que o cara é bom. O currículo do bicho, meu amigo, que é aquilo. E o tanto que a patente dele é forte, que é isso? E o que ele faz? Nós entendemos equivocadamente. Gente sábia é gente que teme ao Senhor, e nessa estrutura de sabedoria e temor do Senhor de Provérbios, é gente humilde, é gente que não se autoproclama, é gente que não se autoexalta. Agora vamos falar sobre os nossos filhos. Como é que andam as crianças? Como é que andam os adolescentes? Ouviram aqui a boca perversa? Não tem mais gente humilde não. Tem criança e fala que tem que dar lugar para o velho. Não dá não, eu cheguei primeiro. Ensina a servir. Servir não, quer ser servido. Vá para qualquer rodinha em que depois das férias, não, eu fui para não sei aonde, a turma vai entrar e falar assim: não, mas eu fui para não sei o lugar, não, mas eu comi não sei o que, não, mas lá em casa compramos isso, e o celular, não, mas temos um celular novo. A arrogância, a soberba tem sido um traço fortíssimo no nosso meio, gente. Isso é o estulto, é o tolo, o que se autoproclama. Gente que chega em qualquer rodinha para buscar dizer as suas autorrealizações. Provérbios bate forte nisso. Não seja sábio aos seus próprios olhos, não aplauda você mesmo. Para com isso. Jesus era sábio, e aí agora você entende, porque quando você lê em Filipenses, ele sendo Deus, não julga por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma humana e se humilhou. Sabe quem é o sábio? O sábio é aquele que tem o temor do Senhor, e ele aborrece a arrogância, a soberba, a boca perversa. O sábio é aquele que anda em humildade de espírito. Jesus cresce nessa sabedoria. Está usando o espelho das Escrituras aí? Olha para você. Depois o texto diz que ele cresce em graça, e são dois aspectos. Ele diz que Jesus cresce em graça diante dos homens e graça diante de Deus. E aqui eu preciso dizer, Jesus cresce em graça diante dos homens. O que é isso? Graça, que é esse favor. Os homens, preste atenção, os homens reconhecem que Jesus é um fora de série,
que Jesus é sábio, perspicaz, ele é cirúrgico nos seus ensinos. A Bíblia diz que quando Jesus termina o sermão da montanha, as pessoas os escutavam porque ele falava como quem tem autoridade. Na verdade, o Senhor Jesus tem uma patente rabínica, ele era chamado até pelos que não criam nele de mestre. Na verdade, hoje, se você procura muitas pessoas que elas não são convertidas, mas que elas resolveram estudar os métodos didáticos, os métodos sábios de ensinos do Senhor Jesus, e elas vão dizer: Jesus foi um grande filósofo, Jesus foi o mestre, porque Jesus, ele cresceu sim, nessa diferenciação diante dos homens, reconhecido como alguém bom, elogiável, sábio, didático, mestre, é verdade. E eu acho que esse também é um ponto importante. Por que a Bíblia vem dizer que Jesus cresceu em graça diante dos homens? E Jesus lá precisa de graça diante dos homens? Não, na verdade a Bíblia está dizendo para nós o crescimento de padrão de perfeição. Qual foi o único perfeito, queridos, que andou nessa história, nessa sociedade, nesse mundo? Jesus. E aqui eu acho que nós temos um ensino que nós podemos aplicar para nós e para os nossos filhos. Quando nossos filhos estão na escola, quando os nossos filhos se esmeram, quando os nossos filhos estudam, quando eles vão bem na prova, quando eles recebem o parabéns da professora, o que é o parabéns da professora, senão graça diante dos homens? E eu devo dizer ao meu filho, não que ele recebe o louvor do seu esforço e do seu desenvolvimento, porque ele tem um nome a pôr na história, não, porque ele tem um padrão a seguir, ele é do Senhor Jesus. Nós glorificamos a Deus, quando nós, que somos enviados como luzeiros, como sal nessa terra, quando as pessoas reconhecem que há virtudes, inclusive, das habilidades humanas. E nós devemos encorajar os nossos filhos e a nós, a não marcarmos passo, ficar dormindo até meio-dia, e ficar sendo meia boca, não está tudo bem, eu tirei média, porque Jesus crescia em graça diante dos homens. É na arte, desenvolva, é nas ciências, desenvolva, é aonde o Senhor lhe fez e lhe pôs, porque tudo que lhe vem à mão para fazer, faze-o consoante as tuas forças. E é importante, quando a gente está aqui, já aconteceu aqui na igreja algumas vezes, a pessoa vem e fala assim: olha, a gente queria agradecer, louvar a Deus, fulano, num esforço muito grande, passou naquele vestibular, está naquele curso, ou está indo para não sei aonde, e a gente faz o que aqui? A gente louva a Deus, fala assim: oh, que maravilha, o Senhor abençoando a vida da pessoa, está crescendo, e aquilo gera um reconhecimento que é um favor dos homens, e é isso mesmo, e a gente agradece a Deus pelos desenvolvimentos, pelo sucesso, e a pessoa chega aqui, conta, e a gente abraça, e a gente agradece a Deus mesmo junto, porque a gente tem que desenvolver também na graça diante dos homens. Marcar passo não. E a gente tem que ensinar isso para os nossos meninos desde cedo, porque se deixar, não, a gente vai aqui vivendo como Deus quer. Deus quer estar aqui. Estatura, sabedoria, graça diante dos homens, graça diante de Deus. Jesus cresce em graça diante de Deus. Não é interessante isso? Jesus é Deus, mas a palavra de Deus tem um padrão a nos revelar: o desenvolvimento de crescimento do Senhor Jesus na sua relação com Deus não é estagnado na história, ele cresce no favor de Deus, ele cresce
no seu engajamento, no seu conhecimento, na sua aproximação, na sua relação com Deus Pai. Não dá para você ter anos a fio de vida na igreja e você não cresce 1 milímetro diante de Deus. Não dá, não é possível. A gente pede, abre em Sofonias, e você fala, na minha Bíblia não tem Sofonias não. Você não acha um versículo, você não conhece um livro. Se tivermos no Natal, reunião de família, fala um versículo, você não sabe um versículo. Você nunca evangelizou, porque no fundo você não sabe o que é o evangelho. Você não sabe o que dizer para as pessoas. Não está certo. A estrutura de desenvolvimento do Senhor Jesus é de crescer na graça. Graça de Deus tem um nome, é o evangelho. Graça de Deus é o ministério de Jesus. Graça de Deus é o evangelho do Natal. E você não tem o que fazer, e você fica no Natal, mandando aquela imagenzinha linda, Feliz Natal, muita paz, amor, saúde, e um 2007 pleno de realizações. Aonde está o evangelho nisso? Aonde? É como um médico que a gente vai, talvez anualmente, e a gente vai levando os filhos, e o médico mede, né? Ele mede a circunferência do crânio, ele mede a altura, ele mede o peso, e ele pega aqueles dados, ele joga no computador, e tem uma curva do que se espera, e ali aparece o ponto do menino. E aí ele diz assim, está abaixo. Ou ele diz, está na média. Ou ele diz, está acima o peso, esse negócio está errado. Eu penso que aqui, nesse texto, nós temos o padrão da curva que o Senhor espera do desenvolvimento de cada um de nós. E ali está a parte física, ali está a parte da personalidade que aborrece a arrogância, a soberba, a boca perversa, o mau caminho, que é a sabedoria. Ali está a graça diante dos homens, que é a sua caminhada do esforço e dedicação, para você poder ser o melhor naquilo que Deus lhe colocou. Não é para ter um nome na história, mas é para ser luz na estrutura de crescimento, e é o seu desenvolvimento na vida com Deus. E eu penso que o Senhor está sempre pegando e nos medindo, e Ele pega esses dados, e Ele joga no computador dos céus, e Ele dá a resposta para você. Está abaixo. Está errado. Para com isso. Não marca passo não. Jesus é a própria graça. Gosto de um texto de 2 Coríntios 14 que diz assim, graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Jesus é aquele que se torna a personificação da graça de Deus para me salvar, para te salvar. E é Jesus, por sua graça, que pode nos permitir uma estrutura de crescimento, como Ele coloca aqui. Deixa eu, nos segundos que faltam, dizer duas coisas. A primeira é um desvirtuamento. O grande desvirtuamento de nós que lidamos com os nossos filhos, com os nossos netos. Nós muitas das vezes focamos em duas áreas dessas 4 que eu falei até aqui. Nós queremos o desenvolvimento físico e nós queremos o desenvolvimento da graça diante dos homens. Fazemos o impossível se os nossos filhos adoecem, se eles não estão na curva de crescimento, se eles não desenvolveram bem, e a gente vai para todos os lugares, e se o menino está doentinho, e se ele tiver magricelinho, ou se ele tiver com a lêndia na barriga, e instalou no céu, a gente faz o que for necessário, porque a estatura está todo mundo vendo, o pessoal está falando, está gordinho, hein? Está gordinho, e você fala, nós vamos dar um jeito, lá em casa estamos de regime, ou então vai falar assim, engraçado, né? Os outros já estão falando, o seu ainda não, mas já está na fonoaudióloga, e nós fazemos o necessário quando lidamos com o aspecto físico. Fazemos ou não fazemos? Fazemos, e devemos fazer ou não? Devemos. De outro lado, nós focamos
na graça dos homens. Qualquer rodinha, se vamos falar dos nossos filhos, nós falamos, o menino tirou 10, o menino é bom. A professora não escreve parabéns para ela, ela já escreve em inglês porque ele entende, ela escreve congratulations, porque ele entende, o menino sabe inglês. E a gente está, todos os pais, querendo contar vantagens, na expectativa de receber a graça dos homens. Meu menino, não é dizer não, mas a professora, fui lá no final, ela disse que ele é um dos melhores da turma. Eu não sei se vocês têm percebido o que eu tenho percebido, nós vivemos uma geração de gênios. Todo mundo que tem criança pequena conversa com o pai ou com os avós. Esses então vão falar assim, o meu neto é um gênio. Todos falam. E ele não sabe falar, mas ele pega o dedinho, e eu não sei pôr o Wi-Fi, e o menino põe, eu não sei o que é aquilo, o menino é um gênio. E nós estamos sempre querendo contar vantagens, para ver se a gente então tem esse favor, e a gente incute esses aspectos. Só que lembram da estrutura? Lembram do verso 40? Estatura e graça diante dos homens não está lá. Lembram do verso 40? O menino crescia em sabedoria e graça diante de Deus. Sabe o que temos negligenciado? Filhos humildes, filhos que não têm boca perversa, filhos que não são arrogantes, filhos que não são soberbos. Gente assim é que a gente tem dificuldade de encontrar. Sabe o que a gente está precisando? A gente está precisando de escolas, que quando termina o ano, e ele coloca lá as fotos dos meninos que passaram no Enem, pode pôr, graça diante dos homens, parabéns, o menino passou, mas a gente se ressente de não ter foto do menino mais educado da escola. Esse aqui é o menino que mais respeitou os professores. Quem é esse aqui? O que mais ajuda os colegas. Quem é esse aqui? O menino que não é autoexaltado, o menino que não é cheio de si. Quem é esse aqui? É aquele que não chama palavrão, ele não tem boca perversa. Não queremos esses holofotes, porque nós perdemos de vista a estrutura da prioridade do crescimento do Senhor Jesus. Preferimos que cheguem para elogiar os nossos filhos, se eles cantaram bem, se eles resolveram a conta mais rápido, se eles foram melhor, sendo que talvez a sabedoria dizia assim, rapaz, o que aconteceu com esse menino? Menino educado, só tinha um prato para poder servir no café da manhã, era a vez dele, ele entregou para mim. Gente pronta para servir. Tem ouvido esses elogios, queridos? E preste atenção, graça diante de Deus, salvação. Se você tiver que se preocupar, preocupe com todas as áreas, cuidado para não inverter. Sabedoria e graça diante de Deus. Para arrematar, destruído o nosso segundo culto, porque eu sou muito ruim de horário. Esse Jesus, preste atenção, que aos 12 anos, ele já é mais sábio do que os doutos da lei. Esse Jesus, que é o próprio Deus encarnado, ele é submisso aos seus pais. Verso 51, era em tudo submisso. Vivemos uma crise de autoridade, as pessoas não querem se submeter às autoridades, se acharem que elas não são mais inteligentes, se não são mais sábias. Você no trabalho olha, e se o chefe falar alguma coisa, fala assim, não, mas nessa área eu entendo melhor, isso aí não é o certo, não vou fazer. É muito interessante como lá em casa eu tenho lidado com esse tema. Muitas das vezes o meu filho me obedece, de repente tem hora que ele não obedece, aí eu vou conversar com ele, ele fala assim, pai, mas nessa hora, aquilo não era o melhor para fazer. Eu falo, agora eu vi. Se você for se submeter naquilo que você avalia e concorda que é o certo, você não está submetendo, você está fazendo o que você acha que é o certo. Se submeter é você entender que o princípio da autoridade é uma bênção criada por Deus para todas as relações, e vocês vão se submeter, quem sabe, a pastores e presbíteros nessa igreja, que não são graduados como vocês, que não são fera como vocês, que não entendem de administração como vocês entendem, mas vocês vão se submeter porque é uma questão de papel. Foi aqui que Deus elegeu esses homens, e a estrutura de autoridade foi aqui que Deus colocou. Imagina se todo mundo agora numa sala de aula e tem acontecido, não, acho que esse professor aí, acho que ele não é tão bom igual eu, então eu
vou conversar, não quero prestar atenção, não vou me submeter à autoridade porque eu sou melhor. Jesus revela para nós, eu fico imaginando ele se submetendo a vários mandados assim dos seus pais, que talvez não eram os ideais, porque ele é o dono de todo conhecimento e sabedoria, mas a Bíblia faz questão de dizer para nós que ele era submisso. Queridos, está desenvolvido? Então olha para mim, fisicamente, em sabedoria que é humildade, no esforço, sendo melhor, na graça diante dos homens, mas na graça diante de Deus, e lidando com tranquilidade, com o princípio da autoridade estabelecido pelas Escrituras. O desenvolvimento do Senhor Jesus é o padrão para nós, para os nossos filhos, em toda a caminhada. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado, Senhor, porque ela é tão abundante. De repente, no meio aqui, no início da adolescência de Jesus, a Bíblia faz questão de nos revelar essa história, talvez para nos mostrar qual é de fato o padrão e a abrangência do desenvolvimento e do crescimento que o Senhor aguarda dos que são seus. Ó Deus, se o espelho das Escrituras estiver nos confrontando nesse momento, que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor, Pai, restaure o nosso prumo para cuidarmos do crescimento físico. Livra-nos das compulsões alimentares, livra-nos dessa falta de domínio próprio, que o Senhor possa intervir e nos dar força para educarmos os nossos filhos nessa área. Dá-nos a verdadeira sabedoria, o temor do Senhor. Queremos aborrecer o que o Senhor aborrece. Livra-nos da arrogância, da autoexaltação, livra-nos da soberba, livra-nos da boca perversa, livra-nos do falatório, livra-nos das fofocas, livra-nos dos palavrões. Ajuda-nos, Pai, a um desenvolvimento com esforço, dedicado nas áreas que o Senhor nos colocar. Que a gente não marque passo, que a gente busque a excelência, não é porque queremos um nome na história, mas é porque queremos o Senhor na nossa história, e esse padrão é Teu. Mas, Pai, não deixa nada disso sem a Tua graça no nosso coração, sem nos aproximar de Ti, sem revelar o Evangelho de Jesus nas nossas entranhas, sem fazer com que cada dia cresçamos na graça diante do Senhor, em conhecimento do Senhor pela Tua palavra. É Jesus quem diz que a sua comida e a sua bebida era fazer a Tua vontade. Queremos ser assim, e que o Senhor nos tranquilize, e o Senhor nos capacite a experimentar e vivenciar o princípio da autoridade, em todas as relações nas quais nos estabelecemos, como um princípio estabelecido pelo Senhor para nossa estabilidade, para a bênção dos relacionamentos, não como quem fica avaliando capacidades, mas como quem se submete por estar obedecendo ao Senhor em primeiro lugar. Essa é a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus. Amém.